Olá, tudo bem? Depois de nós termos refletido aspectos importantes do magistério do Papa Francisco, numa série especial sobre os seus 10 anos de pontificado, hoje nós olhamos para a realidade da etapa continental do Sínodo sobre sinodalidade. Em outubro de 2022 foi publicado o documento para a etapa continental para nortear os primeiros meses do ano de 2023 nas 7 assembleias continentais. E para conversarmos um pouco das perspectivas e também da experiência de participação nesta etapa, a gente recebe a Doris Vasconcelos e o padre João Mendonça, que foram delegados brasileiros na etapa continental. Doris Meire Almeida de Vasconcelos, a Doris, é articuladora territorial da Rede Eclesial Panamazônica, a Repam Brasil. Doris, bem-vinda ao Igreja Sinodal, paz e bem a você. Olá, paz e bem a você, Marcos, e a todos e todas que estão aqui nos assistindo. E o padre João Mendonça, ele é religioso salesiano e é membro da equipe de animação do Sínodo no Brasil. Padre Mendonça, bem-vindo aqui ao nosso Igreja Sinodal. Muito obrigado, um grande abraço a você, Marcos, e a todas as pessoas que vão nos seguir nessa nossa transmissão no bate-papo. A Doris também, né? Um abraço a vocês. Ótimo, eu quero começar trazendo aqui a inspiração bíblica da etapa continental, né? Lá do livro de Isaías, alarga o espaço da tua tenda. Esta tenda que é um espaço de comunhão, um lugar de participação e uma base para a missão, como nos diz o texto, o documento, né, para a etapa continental. A partir da experiência na etapa continental, vocês sentem que essa tenda ela foi realmente alargada? Vamos começar ouvindo a Doris. Sim, eu sinto isto, porque ao passar por essa experiência de processo sinodal, possibilitou a gente aprender e reaprender a escutar, a discernir juntos. Imagina diversas igrejas locais, em especial na região Cone Sul, diversas pessoas, bispos, padres, religiosas e religiosos, leigos e leigas, a partir do seu compromisso batismal com a missão de evangelizar, discutindo, aprofundando o documento de trabalho da etapa continental. Foram momentos que podíamos interiormente nos comunicar pessoalmente e comunitariamente, refletir e partilhar experiências iluminadoras, refletir e aprofundar os problemas e tensões da evangelização em nosso território, a partir do nosso próprio contexto, da nossa própria narrativa. E o mais importante, que é de discernir temas prioritários que precisam ser discutidos no sínodo. E assim também, não era a nossa opinião pessoal que se impunha, mas todo um caminho de discernimento comunitário, ou seja, a própria comprovação da condução do Divino Espírito Santo nesse processo sinodal, nesse discernimento, nesse processo que a gente escuta o Espírito de Deus falar à sua igreja e a nos levar a caminhar juntos para um discernimento ao qual caminho seguir, que é uma igreja cada dia mais sinodal. Padre João Mendonça, e para o senhor também que acompanhou aí nessa a primeira etapa da escuta também, teve a oportunidade de olhar para os relatórios das dioceses, o senhor sente que essa tenda também foi alargada agora nessa etapa continental? Então, essa imagem da tenda, ela foi muito feliz no capítulo 54 de Isaías, iluminada realmente, né? Agora, é bom a gente ficar atento, porque tenda lembra acampamento, só que nós não podemos empacar, não podemos estacionar, né? Fincar as estacas não significa parar no tempo. A igreja precisa continuar caminhando, o povo de Deus precisa continuar caminhando, porque essa imagem da tenda, ela nos recorda algumas coisas. Primeiro, é um lugar de encontro no qual as pessoas são acolhidas. E aqui não tem essa de dizer quem pode e quem não pode entrar. Tem que acolher a diversidade. E esse aqui é um problema para todos estar debaixo da tenda. O outro é que a tenda é lugar de escuta. É também lugar de celebrar a vida, celebrar as experiências, as vivências, né? E é preciso fincar bem, esticar a lona, para que os ventos e os problemas que aparecem
não derrubem essa tenda. Então, não podemos empacar, temos que continuar peregrinos e desmontando e montando essa tenda. Isso requer mobilidade da igreja. Nesse sentido, se nós continuarmos assim e avançarmos, nós faremos um serviço muito grande, guiados, como dizia Doris, pelo Espírito Santo. É importante essas pontuações que o padre João Mendonça faz e me recorda o episódio da transfiguração, né? Que às vezes a gente quer ficar lá, armar a tenda e ficar no monte, mas o desafio é exatamente esse de não fincar as estacas, né? Mas partir em missão. Agora, olhando um pouquinho, né, também para essas realidades que foram discutidas nessa etapa continental, foram 5 dias intensos de convivência, de partilhas, né? Quais os principais desafios ou entraves que podem ser destacados da etapa continental? Padre João, começamos com você agora, continuamos com você. Então, olha, eu acho que o grito que está vindo das sínteses, o primeiro deles, na minha sensibilidade, é a questão do clericalismo. O clericalismo, na sua versão do clero, mas também de muitos cristãos leigos. Né? Tem muita gente que é mais clerical do que nós, padres religiosos. Esse é um perigo muito grande. E isso está travando e muito a sensibilidade e o caminho sinodal. Outro desafio é a gente manter acesa, como está no hino da sinodalidade, é a questão da informação, a comunicação do povo de Deus, que o povo de Deus continue sintonizado com o processo sinodal. Romper também a incredulidade. Tem gente que não acredita nisso, que acha que é perda de tempo, que o Papa está equivocado, né? Então, é preciso romper essa incredulidade. E isso está no meio de nós. Né? Outro desafio grande, a Doris falou no começo, é saber escutar. Né? A metodologia que foi aplicada, eu mesmo confesso que tive muita dificuldade de entrar naquela metodologia, né? De escutar, deixando, né, que cada um fale, cada um sinta, cada um se sensibilize com aquilo que ouviu e saiba expor. Não é fácil, não. Isso é um exercício que requer da gente, né, uma conversão pessoal, uma mentalidade também. Então, eu acho que é importante. E, por fim, na minha opinião, é o protagonismo feminino, né? A presença da mulher nas estruturas de governo e de decisões da igreja. Para mim, são desafios que estão aí e que precisamos investir neles para poder avançar e não empacar. Ótimo. Doris, e para você também, né, que tem uma experiência de atuação na rede eclesial pan-amazônica, né, nós já tivemos um sínodo para a Amazônia. O que você percebe também, né, a partir dessa experiência já vivida sinodalmente na Amazônia, dos desafios e entraves nesta etapa continental? Assim como o padre Mendonça, eu entendo que a gente precisa, em primeiro momento, o grande entrave é romper com a cultura do clericalismo e gerar, né, com isto, a solidariedade, a corresponsabilidade que nos diz a teologia batismal e até o nosso compromisso batismal. Penso que um outro ponto a ser levado em consideração é a ministerialidade, a plena igualdade de participação não só das mulheres, mas da juventude. Ou seja, tornar cada dia mais a igreja mais sinodal, mais ministerial, mais missionária. Não há de não abrir mão, não tem como abrir mão da formação integral, continuada em sinodalidade, para bispos, sacerdotes, para a vida consagrada e para o laicato, né? Perpassando seminários, formação permanente, envolvendo todos os atores eclesiais nesse discernimento comunitário, nas decisões, nas escolhas, né, da vida e da missão eclesial. Um outro ponto importante é rever, né, a teologia batismal e ministerial. E também até o direito canônico, quando se trata da ministerialidade, pluralidade de ministérios, reformas de estruturas institucionais, para que realmente tenhamos estruturas sinodais também para essa igreja sinodal e ministerial.
E penso que um processo de mudança da mentalidade de transformação das estruturas que temos de manutenção, que já falava o documento de Aparecida, para estruturas de sinodalidade, que exercem um serviço de transparência, organismos que são participativos, consultivos e deliberativos, e com o direito de tomadas de decisão, mas num discernimento comunitário conduzido pelo Espírito Santo. E acredito muito que esse processo sinodal, que é curto, a médio e a longo prazo, seja também um momento de conversão da igreja para sair das periferias, para as igrejas locais, para o rosto dos corações próprios, encarnada na realidade do povo, profética, e em especial acolhendo e incluindo as mulheres e a juventude. E, nesse sentido, é uma igreja sinodal que ancora as estruturas de comunhão, a sinodalização das conferências episcopais e um olhar cuidadoso para a ecologia integral, como dimensão essencial da evangelização. Ou seja, uma igreja companheira da caminhada de toda a humanidade a caminho, ao encontro do povo. Olha aí, quantos desafios, mas que não são para nos desanimar, viu? São para nos motivar neste caminho sinodal que a gente está vivendo. No programa de hoje a gente está conversando com a Doris Vasconcelos e com o padre João Mendonça, que foram delegados brasileiros na etapa continental, que é o atual momento que a gente está vivendo nesse processo convocado pelo Papa Francisco em toda a igreja. Eles participaram da Assembleia do Cone Sul, os países que fazem parte aqui do Cone Sul, né? Argentina, Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na volta a gente continua a conversa com eles sobre esses apontamentos e a experiência vivida na etapa continental. Até já! Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, que participa conosco desta reflexão sobre a etapa continental do Sínodo sobre Sinodalidade. Os nossos convidados de hoje são a Doris Vasconcelos, que é articuladora territorial da Repam Brasil, e o padre João Mendonça, salesiano, que é membro da equipe brasileira de animação do Sínodo. No primeiro bloco, nós conversamos sobre a participação deles, a experiência da Assembleia e também os desafios. Mas, como eu disse, nós não queremos ficar só nos desafios. Queremos olhar também para os avanços que o caminho sinodal tem nos apontado, especialmente nesta etapa. Doris, eu quero começar ouvindo você, né? O que você considera, o que apareceu assim como avanço que o caminho sinodal tem despertado na igreja nesta etapa continental? Bom, eu penso que o caminhar juntos é um avanço, que nos leva a um caminho sem volta, né? A igreja, ela, neste caminho de processo sinodal, a partir do momento que abre o espaço para escutar o outro e para juntos discernirmos o que o Espírito nos diz, a gente entende que a igreja o avanço será que a igreja deve cada vez mais ser uma igreja sinodal, uma igreja participativa e uma igreja ministerial. E principalmente profética em sair das periferias do mundo, com sua voz e sua ação evangelizadora profética, inclusiva e sinodal. Este é o rumo que nos leva a esses momentos de profundo discernimento comunitário, onde escutamos o que o Senhor nos diz. Padre João Mendonça, e para você também, né, o que você percebe como avanço nesse processo, nesta etapa agora? Acredito muito que essa chamada do Sínodo, que o Papa colocou alguns princípios muito importantes, né? Ele dizia, é bom lembrar que o Sínodo não é um formalismo, não era para responder umas perguntas e ficar contente com isso. Também ele recordava no início, o Sínodo, ele não é para um intelectualismo abstrato sobre a igreja, né? A gente fazer tratados sobre sinodalidade, né? Como surgiram tantos livros por aí. Não é para isso o Sínodo, não. E também ele insistia que o processo sinodal vai levar a uma mobilidade, a um movimento, a uma mudança na igreja. Agora, nós sabemos que a igreja é muito lenta. A nossa Igreja Católica é lentíssima em tudo, né? Enquanto o mundo avança aceleradamente, a igreja vai muito devagar, muito devagar. Então, essa questão do desafio de que o Sínodo não seja uma coisa do imobilismo,
isso vai nos causar um trabalho de todos nós para isto, né? Para assumir o que está sendo trabalhado, refletido, né? O que as cinzas estão trazendo, e a gente poder tomar decisões juntos e agir juntos, porque essa tentação de criar igrejinhas paralelas é muito complicado, né? Então, eu acho que a grande questão que está surgindo hoje, nesse caminho, é o retorno ao Concílio Vaticano II. Olha aí, importantes reflexões para nós que estamos, né, construindo esta igreja sinodal, estes processos, né, como bem apontaram a Doris e o padre João Mendonça. Agora eu quero tratar sobre 2 pontos específicos, né, que as sínteses para o Cone Sul destacaram. E um primeiro, que é o desafio de sacerdotes e leigos caminharem juntos na comunidade, no mesmo ritmo, sem autoritarismo e simplificando os mecanismos de diálogo. Os nossos 2 convidados acentuaram essa questão do clericalismo no primeiro bloco. Doris, eu queria ouvir você, né, partilhar um pouquinho como é que nós podemos exercitar melhor essa dimensão dialogal nas nossas comunidades. Bom, Marcos, eu penso que essa experiência vivida do processo sinodal, sem dúvida nenhuma, é pelo caminho do aprender a escutar, do aprender a dialogar não impondo as minhas opiniões, mas escutar as experiências do outro e deixar-me tocar por essas experiências e partilhar também essa troca de experiências, de aprofundamento, de pensamentos e de ações. E o reconhecimento que a missão de evangelizar é de todos nós, desde o bispo até aquele senhor e senhora, a jovem criança que foi ali comprometido com o seu compromisso batismal. Todos são responsáveis pela missão. E isso toda a igreja precisa compreender. É preciso romper com essa cultura do clericalismo, do autoritarismo, que cada dia sufoca a igreja e não deixa que o Espírito a conduza. E para isso é preciso rever a formação presbiteral, a formação da vida consagrada, a formação do próprio laicato também, oportunizar a formação integral, da inculturalidade, a todos e todos. Eu acho que também leva isso a trabalhar dentro de todos nós o reconhecimento da missão que as mulheres e a juventude exercem não só na sociedade, mas na missão da igreja. Ser essa igreja missionária, ministerial e sinodal, que já falava o Concílio Vaticano II, Igreja, Povo de Deus, é necessário que a gente aprenda a sair às periferias, a sentir e viver as periferias. E com o nosso compromisso missionário e profético, e na nossa dimensão socioambiental, aprender, desaprender e reaprender um novo jeito de ser igreja, que já dizia o Concílio Vaticano II, e reafirma documento de Aparecida, e agora esse processo sinodal, novamente o Espírito ecoa forte a importância de nós cristãos cada vez mais sermos sinodais. Olha aí, um dos temas recorrentes, né, desde a primeira Assembleia Continental, a Doris tocou nesse ponto agora, no primeiro bloco também, que apareceu na etapa diocesana e também no documento continental, é a baixa participação dos jovens. O padre João Mendonça é salesiano, uma congregação que tem o carisma de trabalho com a juventude, inspirado em Dom Bosco, né, São João Bosco. Padre Mendonça, como é que nós podemos olhar para esta urgência e que passos concretos também as nossas comunidades, né, quem está nos acompanhando, que atua na sua comunidade eclesial, pode dar para favorecer a participação dos jovens no processo sinodal? Olha, realmente essa questão das juventudes está sendo um problema. Agora, nós não podemos esquecer que nós tivemos um sínodo sobre as juventudes. E esse sínodo ele foi feito dentro de um processo já de escuta dos jovens, um processo longo, inclusive, de várias categorias de jovens, inclusive até
jovens não cristãos e até jovens que não professam a fé. Então, nós não podemos esquecer, nesse processo, do sínodo dos jovens e da exortação que foi fruto desse trabalho. Ela está aí. Ali nós temos a voz dos jovens. Agora, nesse segundo momento da etapa sinodal, né, nós percebemos realmente, seja na síntese brasileira, seja no DEC, que foi o documento da etapa sinodal, que está preparado, que a voz dos jovens foi pouco ouvida. E a gente até tem assim um pressentimento, e eu dizia isso muitas vezes, aonde estão os jovens? E nós nos perguntávamos na Assembleia agora de março, e os jovens que estavam lá responderam para nós. E responderam com uma oração e, ao mesmo tempo, com um manifesto que causou um impacto muito grande na Assembleia. Foi no finalzinho, mas ele nos fez refletir, rezar e nos comoveu. A mim me comoveu muito, creio que também a Doris também, com aquilo que os jovens disseram. Eu vou dizer aqui algumas coisas que foi a voz daqueles jovens que estavam ali presentes. Eles diziam o seguinte: nós não somos levados a sério em nossas comunidades. Isso é um problema. Diziam também, o nosso modo de ser, jovens tão diversos hoje, assusta, causa perplexidade, e muitas vezes somos excluídos por causa disso. Outra questão, né? O preconceito. Segundo, muitos jovens, eles diziam, inclusive seminaristas da vida religiosa, saíram porque foram abusados. Sofreram abusos de poder. Olha, isso é muito grave. Diziam também, muitas vezes nós somos chamados, como jovens, para arrumar o salão, preparar as cadeiras, as mesas, mas não somos chamados na hora de refletir, discutir os planos de pastorais, de discernir juntos e agir em conjunto com a comunidade. Que bom que o senhor trouxe para nós, Padre João Mendonça, esses elementos, dar voz à voz desses jovens, né, nesse momento de partilha que a gente está fazendo aqui sobre a etapa continental. Eu quero agradecer muito a vocês dois, delegados brasileiros, né, a Doris Vasconcelos, que é articuladora territorial da Repam Brasil, pela participação no programa. Muito obrigado, Doris. Gratidão imensa e agradeço a oportunidade de estarmos aí junto, cada dia mais fortalecendo esse sentido de sinodalidade, comunhão, participação e missão. Assim seja. E eu agradeço também ao salesiano, Padre João Mendonça, membro da equipe de animação brasileira do Sínodo. Obrigado, Padre Mendonça. Eu que agradeço a esse convite e que as nossas mídias católicas, elas se voltem à questão da sinodalidade. Que as nossas mídias católicas comunguem e sejam as grandes parceiras desse processo, porque hoje, né, as mídias são fundamentais. Então, se as nossas mídias católicas não se unirem numa ação comum, num projeto comum de animação desse processo, nós teremos sempre dificuldades. Então, mídias católicas sejam proféticas nesse processo. Muito obrigado, um grande abraço a Doris, a você e a todos os nossos telespectadores. Obrigado. E na próxima semana eu espero você para continuarmos nossa conversa sobre a etapa continental do Sínodo com a participação de mais 2 delegados brasileiros. Quer rever o que nós discutimos até aqui? Então procure @Igreja Sinodal no YouTube e acesse todos os nossos programas. Aproveite a oportunidade e compartilhe as reflexões também com a sua rede de contatos. Um abraço.